Meu amigo Tusa, boa tarde. Como vai você, caríssimo Simão? Tudo bem? Tudo tranquilo. Conte tudo. Afasta um pouquinho assim ó, do celular para você ficar mais visível. Isso, meu amigo. Essa luz vai me atrapalhar. Essa luz está forte demais. Deixa eu desligá-la. Será? Acho que está melhor. Terça-feira, feira fria em São Paulo, aqui nessa terra de Santa Cruz, a São Paulo de Piratininga, do padre José de Anchieta, Manuel de Nóbrega e do cacique Tibiriçá, pai de Bartira. Fria, chuvosa, diria o Reale Júnior, quando era vivo, tempo medíocre em São Paulo. Tempo medíocre. Porém, medíocre, mas que faz mal, porque eu acordei com dor de garganta e nada me segura, viu? Esta cidade, a gente passou um frio desgraçado em janeiro na Europa, zero febre, zero gripe, zero qualquer coisa. Chega aqui, é uma tragédia. Eu não sei se é a poluição, é alguma coisa que não vai bem. Em sua homenagem, Tusa, estou eu com uma gravata da Pedra da Roseta, com os hieróglifos, o demótico e o grego. Isso é em sua homenagem para que a nossa live comece bem. Bem, vamos começar. Dormir sem meia dá nisso aí. Tá vendo, Tusa? É a meia. O Tusa, na verdade, pega a gripe pelo excesso de cabelo. Muito cabelo dá gripe na pessoa. Falou o Rastafari. Mas, Simão, veja bem, quem te deu essa gravata? Foi Jean-François Champollion? Foi exatamente ele. Veio direto sabia. Direto do British Museum. Tusa, vamos lá, vamos conversar. Pandemia, lockdown econômico, 80% do PIB mundial colapsado. A história da humanidade não tem registro de uma crise econômica dessa magnitude mundial, porque mesmo no tempo da crise do petróleo, nos anos 70, quando a OPEP cartelizou, mesmo na própria na quebra da Bolsa em 29, as economias não eram tão globalizadas. Então, os economistas dizem que crise como esta que nós estamos vivendo, nós nunca vivemos anteriormente. Qual a sua impressão sobre isso, num primeiro momento, antes mesmo de entrarmos na matéria contratual? Pois é, a crise do petróleo, né, na Itália se falava, eu era uma criança, eu cheguei a vivê-la, a maioria dos nossos amigos e ouvintes que estão conosco agora, evidentemente não passaram por ela. Se chamava de austerity, a ideia era austeridade, porque não havia petróleo, então as ruas estavam absolutamente vazias. Eu me lembro desta cena curiosa, onde o árabe era o malvado que não queria dar o petróleo. E evidentemente, assim, esta foi uma crise, a peste negra foi uma crise, mas eu acho que qualquer um que se sirva desses elementos como questões paradigmáticas vai estar cometendo um erro por um dado de fato que você acaba de mencionar. Nós não sabemos o que é pandemia, economia globalizada, nunca vimos, não temos noção. Então, imaginar que podemos usar um elemento do passado para tentar usar esses reflexos para os atuais não vai nos ajudar na avaliação do problema. Eu, por exemplo, tenho uma ideia, que é apenas um pensamento, não passa disso. Assim como numa economia globalizada, quando você tem um problema na Bolsa da Ásia, ela reflete no Ibovespa aqui, esta mesma globalização que existe para o mal, ela também vai servir para o bem, ela vai nos ajudar a recuperar a economia num ritmo mais veloz do que os pensamentos mais pessimistas. É apenas isso, não é que do dia para a noite vai tudo voltar ao normal, mas temos elementos e ferramentas que vão nos permitir fazer isso de uma maneira como nunca vimos antes. E podemos nos aproveitar dessa questão. É claro que os economistas vão ter que fazer a parte deles, o pessoal de saúde vai ter que fazer a parte deles, e nós, na área do direito, vamos ter que fazer a nossa parte, individualizando quais são as questões e modificações que os aspectos jurídicos devem levar em conta. Especificamente a questão
dos contratos me interessou muito. Devagar. Basicamente. Devagar. Sim, sim. Os contratos já vêm. Uma questão que me gera alguma dúvida, Tusa, e concordando com a ideia de que uma economia globalizada é para o mal e para o bem, e que, portanto, passando o mal, deverá vir o bem, o papel, são duas coisas que eu queria falar com você antes de entrarmos nos contratos, e já vamos entrar nos contratos. A primeira é uma questão de uma economia americana enfraquecida pós-pandemia e uma economia chinesa mais forte pós-pandemia. Se você primeiro enxerga isso ou não enxerga, e se enxergar, quais seriam os efeitos econômicos disso? E uma segunda questão que eu te lanço, que me parece interessante, é a própria dimensão da Europa como Europa, né? Europa pós-Brexit, Europa sem o Reino Unido, Europa com moeda única, mas uma Europa que sempre foi díspara em termos econômicos, de norte a sul, leste a oeste, mas uma Europa agora com uma crise sem precedentes. E eu falo isso, o amigo sabe o meu apreço por Portugal, e eu tenho visto os dados portugueses, as informações, a crise para Portugal põe em risco metade dos empregos existentes hoje no país. Quer dizer, é um número bastante representativo. Então, eu queria ouvi-lo. Estados Unidos e China pós-pandemia e Europa pós-pandemia. Bom, perfeito. Você faz colocações que, assim, numa economia globalizada, englobaram realmente todo o problema. A questão dos Estados Unidos e das dificuldades que eles estão passando, a meu ver, não tem como avaliar as dimensões das consequências. Mas assim como o Brasil, os Estados Unidos são muito fortes em questão de commodities do setor primário. Eu acho que isso vai fazer a diferença tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos nos próximos 24 meses. A China continua mostrando uma grande capacidade de produção que, a meu ver, não é independente das questões de aprumo tecnológico. Eles continuam bastante dependentes da tecnologia externa e eles são os craques da manufatura. Acredito que isto vai se manter e, se tivermos boa política, isso poderá ser uma vantagem global, porque se uma parte vai necessitar da outra, e agora a gente sabe o que é a necessidade globalizada, onde todo mundo tem que ceder um pouco, eu acho que sentar à mesa de negociação vai trazer muito bem para esses atores. O que me traz para a sua segunda questão uma grande decepção. Eu acho que a União Europeia... Diga. Qual é a sua decepção? Pois é. Eu acho que a União Europeia não foi capaz de comprovar o seu papel. Especificamente Portugal, que para você é tão caro, eu acho que o governo português deu provas que poderiam ter sido aproveitadas no restante da Europa de verdadeira solidariedade e consolidação de forças distintas. A esquerda e a direita esqueceram seus problemas e trataram da crise em Portugal. A Europa não soube ler isso. A comunidade europeia, infelizmente, para quem não sabe, o debate se a comunidade europeia deveria existir ou não, existe até hoje. Muita gente na Itália, por exemplo, quer a lira de volta e não o euro. São tantas questões que dizem se a União Europeia foi ou não foi benéfica. Este deveria ter sido o momento mais importante para a União Europeia mostrar força, mostrar a união, a utilização dos recursos próprios e a efetiva distribuição para a retomada da economia que já iniciou. Isto não aconteceu. Cada um está fazendo o seu papel. Deixa eu fazer uma nota sobre essa questão, que eu acho muito importante. Eu sou de sangue libanês, porque toda a minha família veio do Líbano para o Brasil, de nascimento brasileiro. E sócio-efetivamente eu sou português, porque eu me identifico com aquele país. A primeira nota que eu faço é como um país pequeno e bem organizado supera uma pandemia com louvor. Esquerda e direita se unem, presidente e primeiro-ministro se unem, há um discurso único e um número de mortes ínfimo, uma quarentena super bem sucedida e uma retomada econômica precoce, porque quanto antes abre, antes as coisas funcionam. Por outro lado, ou seja, um exemplo para os vizinhos. É isso que eu ia dizer. Por outro lado, países como o Reino Unido, e eu vou citar o Reino Unido, porque você sabe minha paixão pela Inglaterra, eu falo pelo Reino Unido como um todo, parece que titubearam, andaram mal no começo, precisaram voltar atrás depois. A Itália, Tusa, só para dar uma nota para os amigos que não sabem, o Tusa é nascido na Itália, ficou na Itália até os 15, né, Tusa? Chegou no Brasil com 15, não foi isso?
14 anos veio o Brasil. A Itália, Tusa, eu não trago para dizer dela nada, porque como eu acho que foi o primeiro país impactado pela Covid, tinha direito de errar em certos limites, como tudo que é novo, tá certo? Mas o Reino Unido Perfeito. e a Espanha são países que não tinham nenhuma justificativa. Nem vamos entrar nos Estados Unidos da América, que o nosso objetivo não é esse da live, mas eu só ia te dizer, eu sinto, Tusa, que a União Europeia sai enfraquecida da Covid e não exaltada. Ou seja, os europeus não são mais europeus. Os italianos passam a ser mais italianos, os franceses mais franceses, os portugueses mais portugueses e menos europeus. Eu também achei isso. Eu me decepcionou porque a Alemanha fez a lição de casa, foi um país exemplar, mas a Alemanha é a Alemanha, nós conhecemos o modus operandi. Os portugueses, com aquela economia nanica, fizeram um sacrifício enorme e eu não senti numa França, nem no Reino Unido, nem na própria Espanha, um grau de cuidado com a Covid. Então, estou de acordo com você que essa Europa pós-pandemia é uma Europa interrogação. Nós temos que ver o que vai acontecer. Se haverá uma onda mais europeizante ou mais fragmentária. Mas estamos de acordo com isso. Agora, Tusa, uma última nota econômica, porque nós vamos entrar nos contratos, mas eu queria essa sua leitura econômica que você tem com muita precisão. É a seguinte, eu conversava com os portugueses, meus amigos, agora no domingo, que eu faço todo domingo uma chamada, como fazemos aqui eu e você, para bater um papo, né? E eu dizia que, aliás, hoje eu falei com Portugal com 2, 3 pessoas por questões pessoais distintas, advogados, etc. Mas eu dizia que me preocupa, curiosamente, mais a economia portuguesa que a brasileira pós-Covid. Eu explico por quê e queria ouvi-lo sobre isso. O Brasil é um país que produz commodities das mais básicas, quer dizer, algo que não é manufaturado, que não tem tecnologia, que é comida. Lato sensu. E café, que é bebida. Essas commodities vão ter um valor agregado agora por conta da crise, da pandemia, das dificuldades. Mesmo porque os estados produtores dessas commodities foram pouco atingidos pela Covid. Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Agora, então nós temos um protagonismo agora interessante, que eu queria ouvi-lo, porque você faz muito comércio, Brasil e Itália, faz a ponta, eu queria ouvi-lo, mas só vou fazer mais uma ponderação. Por outro lado, uma economia como a portuguesa, e eu repito, eu dou Portugal porque é onde eu conheço, onde eu vivo, que estava sustentada quase que totalmente no turismo, um turismo que sumiu do dia para a noite. Quer dizer, não é que ele diminuiu, ele desapareceu. Os imóveis em Lisboa, todos no sistema de Airbnb, os Airbnb todos vazios. Os hotéis todos vazios, os restaurantes fechados. Então, o turismo colapsou. Você acha que essa minha leitura de que uma crise dessa magnitude para um país mais rico como Portugal, mas um país de economia menor, vai ser mais impactante do que para um país como o Brasil, de economia maior, por conta das nossas commodities? Ou isso é otimismo de quem é brasileiro com muito orgulho, com muito amor? Bom, eu acho que são 2 questões distintas. O Brasil vai, sem dúvida, ter nas commodities uma válvula de escape para os problemas econômicos que, a meu ver, se bem trabalhada, é só prosperidade. Não sei se isso vai se confirmar posteriormente. Portugal, efetivamente, por ter uma economia baseada em elementos que diretamente são influenciados pela estatização provada pela pandemia. A pandemia transformou em estáticas muitas atividades, sofrerá, a meu ver, um problema maior em vários setores. Mas há uma coisa portuguesa que deve ser levada em conta. Portugal desenvolveu um número enorme, para o seu tamanho, de startups de alto nível nos últimos anos. Portugal estava exportando tecnologia de informação de pequeno e médio porte de muita qualidade. Aliás, nessa nossa última viagem a Portugal, uma das minhas intenções era justamente essa, criar um intercâmbio Brasil-Portugal em tecnologia, porque o gigantismo brasileiro exige o consumo de tecnologia de alta qualidade em grandes proporções. Então, eu acho que esta será a válvula de escape portuguesa. Acredito que já nós vamos ver leis de incentivo à tecnologia, insumos, reduções e coisas desse tipo, permitindo que Portugal prossiga se desenvolvendo nessa área. Mas, sem dúvida, veremos um problema pela frente. Agora eu vou introduzir a questão contratual a partir de uma dimensão, né? Vamos falar do Brasil. O Brasil vinha num clima jurídico e econômico interessante.
econômico que parecia que estava superando a crise de 2014, parecia que a economia dava sinais sinceros de retomada, havia um grande clima de retomada entre os brasileiros. Estou falando da realidade A, tá, Tusa, antes da Covid, antes de 13 de março. E, por outro lado, em matéria jurídica, nós tínhamos uma lei da liberdade econômica, aprovada ano passado, dando grande autonomia privada às partes, determinando pouquíssima intervenção judicial sobre os contratos. Então, os ventos eram ventos bem próprios do capitalismo. Liberalismo econômico e liberalismo jurídico. Liberalismo econômico e pacta sunt servanda. Prosperidade econômica e contratantes se virem sem bater na porta do Estado juiz, que o juiz não vai ser o papai e a mamãe na briga de vocês. Isso vinha vindo. E nós, quando estivemos juntos agora em janeiro, conversamos as nossas muitas trocas de ideia. Quero fazer uma nota importante. Gabriel Tusa é um ótimo companheiro de museus, igrejas, catedrais, ruas velhas e se perder em centros históricos. E nós fizemos isso, né, Tusa? Da nossa mudança cultural que a liberdade econômica nos traz. E, de repente, há um desarranjo completo, econômico, que exige um Estado maior e não um Estado menor, que exige medidas de financiamento, de atividade empresarial pelo Estado, e 2, de medidas sociais no sentido mais puro, auxílios para quem está passando fome. Então, o Estado, de repente, ele se gigantiza, o que vem na contramão de duas coisas, liberalismo econômico e liberalismo jurídico, que é a liberdade contratual. E, de repente, Tusa, você abre o seu de vinho. Olha o Marcelão, que estava conosco em Portugal. Vinho, o Tusa gosta bastante. Vinho, o Tusa gosta bastante. Eu atesto. E não só os italianos, viu? Parece que a gama dele é bastante ampla. Mas, só para prosseguir, Tusa, dizia eu que você não sente que nós somos acordados, em certa medida, de um sonho, e, de repente, a gente enxerga uma realidade que não tem mais nada a ver com aquilo que nós vínhamos vivendo. E por que eu digo isso? Já lhe dou a palavra. Se você abrir hoje qualquer site jurídico, o Conjur, o Migalhas, todo dia é liminar interferindo em conteúdo de contrato. Todo dia. É liminar em todo tipo de contrato, interferindo em todo o conteúdo de qualquer tipo de contrato. Mas me diga, meu amigo, o professor Simão está equivocado nessa leitura que nós acordamos, como diria a música do Saltimbancos Trapalhões, eu sonhava em acordar em Hollywood e acordei em Nova Iguaçu, é isso que aconteceu com a gente? Mas, veja, a partir da pandemia, ou a gente poderia fazer uma leitura um pouco anterior, porque a partir do Código de 2002, nós convivemos com uma série de limitações à liberdade de contratar, que eram determinadas pelo ingresso dessas chamadas cláusulas gerais, não foi? Essas cláusulas gerais acabaram determinando que a minha liberdade de contratar poderia, numa série de situações não previamente definidas pelo ordenamento, ser limitadas por um determinado juiz que dissesse, não, este contrato não vale porque não é bom. Então, nossa liberdade de contratar, ou seja, nosso atendimento ao conteúdo estrito do contrato, por força das cláusulas gerais que envolviam o princípio do equilíbrio econômico, a boa-fé e a função social, sofreram certas limitações, que, a meu ver, enquanto limitações são corretas se estiverem no âmbito das exceções. A nossa regra fundamental é o pacta sunt servanda, o princípio da força obrigatória dos contratos. Quando eu me defrontar com uma situação absolutamente dispar, aí eu posso aplicar essas regras e o juiz deve tomar o cuidado de aplicá-las com a ampla fundamentação. Porque, como a gente sabe, Simão, uma coisa é aplicar o artigo 3º do Código Civil. Tal ato de compra e venda é nulo porque o comprador é absolutamente incapaz. Acabou o problema da aplicação. Outra coisa é dizer, esse contrato não vale porque ele não atende à função social. Que resposta é essa? Deixa eu fazer uma nota antes de você prosseguir, porque eu sou muito interessante. Vou acender a luz. O que nós estamos dizendo basicamente, meus amigos e minhas amigas que nos assistem, o professor Tusa não é um cara versado em lives como o professor Simão, já tem uma luz própria para as lives, mas... Onde é que eu coloco essa luz? Depois eu te explico a luz. Espera acabar a live
que eu te explico sobre a lei. Mas o que o professor Tusa dizia, na verdade, é uma coisa interessante. Historicamente, estruturalmente, o contrato é baseado no acordo. E assim tem que ser. Porque se as partes são capazes e maiores no sentido jurídico da palavra, o contrato é válido. E se o contrato é válido, o juiz não interfere sobre o conteúdo do contrato. Essa é a estrutura clássica, pelo menos do modelo liberal. De repente, o modelo vai criando várias válvulas de intervenção judicial sobre o conteúdo do contrato. São válvulas, são inputs que o próprio sistema vai... Olha o que o nosso ouvinte está dizendo, apaga a luz de trás que a câmera compensa. Sabe, meu amigo, eu não sei, porque o professor Tusa realmente é complexo na tecnologia, um homem versado em tecnologia, que arremessar dardo, peteca, todo o resto ele não tem conhecimento nenhum. Por exemplo, outro dia eu falei para ele que tinha um negócio que era um aplicativo para música chamado Spotify, ele achou que Spotify era negócio de corrida. Falei, não, é para música e tal. Mas, então, o professor Tusa, vamos prosseguir com o raciocínio para não nos perdermos aqui. O professor Tusa com tecnologia é bastante limitado. GPS lê errado, não sabe direita, esquerda e mapa. Olha, eu poderia contar várias coisas em Valência, por exemplo, mas vamos seguir aqui, porque eles querem ouvir contratos. Não vamos sair do tema. Então, realmente, o sistema vai criando esses inputs que permitem ao juiz se imiscuir no conteúdo do contrato. E no Código Civil de 2002, os dois princípios da função social do 421 e a boa-fé do 422 abriram uma porta, Tusa, que a gente pode dizer nunca antes existente nesse país, para permitir a intervenção judicial. E o que o Tusa está dizendo, então, é que, na verdade, esse mecanismo trazido fortemente pelo Código 2002 foi usado demais, gerando um desassossego social. Desassossego por quê? Porque a gente contrata e não sabe se o juiz vai mandar cumprir o contrato, ou vai usar algum subterfúgio dentro do sistema para descumprir o contrato. Você pode, porque é nulo, pode, porque é ineficaz. Então, havia realmente um clima... Olha as defesas do Tusa. Esse traço de personalidade não apaga o brilhantismo do seu conhecimento. Mas isso se... Muito obrigado. O Tusa brilha até no escuro. Olha a careca como está brilhando. Mas então, Tusa, voltando aqui, o que nós, civilistas, majoritariamente sentíamos é que havia excessos e que a liberdade econômica veio para in médio virtus, no meio a virtude. Estamos de acordo com isso. Então, a sua leitura é muito parecida com a minha. As cláusulas gerais do Código 2002 abriram espaço para coisas não tão interessantes. Principalmente porque a insegurança jurídica, você sabe tão bem quanto eu, gera desconfiança nos contratos, que gera desconfiança do estrangeiro em contratar no Brasil, que gera desinvestimento. Então, é um ciclo perfeitamente que rebate economicamente. Tanto você quanto eu, que eu já sei, já falamos no exterior sobre isso. Você na Itália e em Portugal, sobre as inseguranças do sistema contratual brasileiro. Porque o risco Brasil não é só imposto, não é só lei trabalhista, é também o contrato. Dito isso, Tusa, você também viu com bons olhos a liberdade econômica, certo? Do ano passado, a lei. Certamente. E eu vi com bons olhos, e, de novo, não é que eu seja contra as cláusulas gerais que foram instaladas no código mais recente, mas a forma como elas foram usadas. Repito, uma sentença que se sirva de uma cláusula geral na sua fundamentação para depois favorecer o decisum, deve estar fundamentada, não basta invocar o artigo. Um princípio elevado à categoria de regra não é suficiente por si só para atribuir fundamentação à sentença. Um artigo de conteúdo fechado, sim. Uma cláusula geral elevada a conteúdo de regra, como é o caso da função social, não. Portanto, eles foram mal utilizadas, criando a insegurança que estamos falando. Eu notei no seu artigo que você usou um exemplo que eu acho felicíssimo, que é da Lei Fayot, que a lei ocorrida na França, onde, em um certo ponto, o ordenamento, a partir do legislativo, diz, chega, esses contratos todos, a partir de agora, vão seguir essa regra e pronto. Mas como? E como fica a nossa liberdade e segurança? Estado de exceção. Teve uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, que devastou a França, exige medidas de exceção. Então, não há problema numa situação de exceção, romper as regras se elas forem justificadas. Então, temos direito, no momento de pandemia, a elementos de exceção. Perfeito.
O problema é entendê-los e quantificá-los. E aí, de novo, vou invocar o seu trabalho de novo. Você falou assim, vamos deixar para lá o que é fortuito, a surpresa, a impressão, fui chocado, veio do nada, apareceu, show de calouros. Não. Vamos olhar a base fundamental daquilo que eu pretendia negociar e o estado em que estamos agora. Então, aliás, você pode até me corrigir se eu estiver entendendo errado. A base negocial, por força da pandemia, não foi mantida. O contrato será revisto. A base negocial, por força da pandemia, se manteve no caso desse contrato. O contrato fica. É este o raciocínio? Tusa, eu ouvia hoje no rádio e eu falei, caiu como uma luva para a live. O volume de impacto da pandemia sobre os negócios em geral. É da Federação das Indústrias e do Comércio de São Paulo, tá? E é impressionante, Tusa, porque isso que está dizendo é algo que eu queria começar o debate técnico por isso que você trouxe. Não é verdade o mantra de que a pandemia acabou com todos os negócios, que todo mundo está mais pobre, que nada... Você fabrica EPI para hospitais em questões de pneumologia? Parabéns, você ficou bilionário. Álcool gel, máscara, como foi no começo. Então, eu queria dizer para vocês que a pesquisa muito séria da Federação das Indústrias do Comércio, Tusa, mostra o impacto da Covid por região, norte, sul, leste, oeste. A região centro-oeste é a menos impactada. 70%, é 69% o número, das empresas foram impactadas. 30% não. São Paulo, região sudeste, 72% foi impactada. 73%, desculpe. 27% não. Então, o primeiro mantra que eu queria quebrar com o Tusa, outro dia nós conversamos por telefone 1h30, é que a pandemia não é a pandemia como ideia, como categoria abstrata, como a peste do Camus. Saíram os ratos e morreram as pessoas. Tempos estranhos, diz o Camus, onde ratos morrem em fila e porteiros morrem ao sol. Não é isso. É a pandemia analisada naquele contrato. É muito inadequado o que está acontecendo em decorrência do efeito manada, que é o boi estoura e todos correm atrás. Quem quiser saber o que é efeito manada, olha o meu Instagram, JF Simão, tem lá a foto dos gnus, os gnus correndo. E você botou uma foto de gnus? É uma foto dos gnus, para falar da manada. Porque você pegou uma foto do Serengeti com os gnus correndo? É isso. Esse é meu amigo. Não vamos começar a falar de biologia, que a gente não volta para a live. Mas só para completar, e já lhe dou a palavra. Nesse efeito manada, Tusa, que de repente todo mundo é solidário e põe coisa negra no Instagram, a solidariedade passou por pôr uma coisa negra. Eu sou solidário de outras maneiras. Depois a gente faz uma nota sobre isso no Instagram, as pessoas não entendem. O senhor está me julgando. Não julgo ninguém. A gente tem direito de ser diferente, não precisa ser igual para ser solidário. E nesse efeito manada, a gente não precisa ser igual para ser solidário, a gente não precisa ser igual no impacto econômico de cada contrato. E, de repente, surge a figura do abuso do direito. Já que todo mundo quer baixar aluguel, eu quero baixar o meu. Mas quem é o senhor? Eu sou o supermercado que vendeu 8 vezes mais depois da pandemia. Mas já que aquele mercadinho fechou pelas normas sanitárias e está lá sem vender R$1, eu que estou vendendo R$10 mil, R$100 mil a mais, vou no efeito manada. Então, o primeiro mantra que eu e o Tusa queremos quebrar, porque eu sei que ele adere, já vou dar a palavra a ele, é que não dá para analisar... Na pandemia, todos ficamos pobres. Isto é um mantra que não se coaduna com o estudo sensato e sensível do direito civil. Estamos de acordo com isso, Tusa? Se não tiver também, acabou a live. Nós desligamos. Eu gostaria de fazer um apontamento para os que nos estiverem ouvindo. É preciso ver a precisão técnica do que o Simão está mencionando. Por quê? Porque quando a gente fala em inadimplemento do contrato, primeiro o contrato deve ser cumprido, depois pode passar pelo inadimplemento e o direito permite isso em algumas hipóteses. Essas hipóteses estão sujeitas a vários graus de possibilidades. Por exemplo, nós podemos ter as questões originadas na escola francesa da chamada imprevisão.
ou aqui o Simão fez questão de colocar no seu estudo, que é a análise da base do negócio. Por que a importância de usar a base do negócio e não a imprevisão? Porque quando falamos em base do negócio, estamos analisando o substrato do suporte fático ou a intenção dos contratantes no momento em que o negócio foi realizado. Quando o negócio se realiza e aquela base, aquele substrato deixa de existir, aí é que eu posso inviabilizar e justificar o inadimplemento. Mas se a base se mantém, não tem fato imprevisível que me importe. Daí a relevância de se entender que, aliás, eu já vou usar um exemplo que eu sei que ele gosta. Tem a velhinha dona de um imóvel que é essa única renda. Quem é que está locando este imóvel? Uma empresa que sempre fez a mesma atividade, que é entregar produtos delivery via internet e que durante a pandemia a sua atividade se quintuplicou. Esta pessoa agora, pelo PL que vai sair agora, poderia não pagar o aluguel até dia 30 de outubro? Por que estou mencionando isso? Porque, se eu não me engano, o projeto de lei diz isso, né? Moratória, impossibilidade de liminar. Ele diz... Não, a moratória caiu, ficou a liminar. A retomada liminar está suspensa em algumas hipóteses do artigo 59 da lei do inquilinato. Mas pode prosseguir, que eu estou aqui com o projeto aqui, eu já te falo. Sim. A ideia é essa. Considerando que a base do negócio não somente não se alterou, mas ficou melhor para esse negociante, como eu posso lhe dar uma vantagem econômica com base no inadimplemento? Isso é um desequilíbrio econômico promovido pelo ordenamento. Então, eu preciso analisar a base do negócio individualmente falando, diante, é claro, dos reflexos da pandemia. E, a partir daí, fazer a distinção. Quem tiver interesse no estudo profundo de base do negócio, vamos lembrar que quando as questões de inadimplemento, historicamente, começam a ser abordadas e desenvolvidas na escola francesa, no final do século XIX, Winscheid começa a estudar as questões da pressuposição. E, a partir daí, outros pandectistas alemães, como Obermann e, posteriormente, Larens, Larens é o primeiro a distinguir a base do negócio em aspecto subjetivo e objetivo. E é ali que reside aquilo que, para mim, é o fundamento dessa história toda. Não estou aqui apenas dizendo isso porque estou fazendo uma live com o Simão. É porque antes eu já tinha comentado com ele. Simão, seu artigo expressa o que eu penso. Se formos levar a ferro e fogo essas questões de pandemia, nós não vamos... O direito vai inviabilizar a aceleração da economia. Temos que olhar o negócio concretamente analisado no caso concreto. Sua vez. Eu ia dizer o seguinte, para quem está nos acompanhando, primeiro eu vi minha prima lá do interior de São Paulo, a Sandra, um beijão, Sandra. Um beijo para Itapuí, uma cidade pela qual eu nutro um grande afeto. E obrigado a todos que estão nos assistindo. Efetivamente, o problema todo é de base do negócio. Base do negócio significa circunstâncias fáticas que estavam presentes no momento da contratação e que desapareceram. Não necessariamente, como usa a França, por motivos imprevisíveis, que a França trabalhou o motivo da mudança e não só a mudança. A lei Fayot, citada pelo Tusa, é uma lei que, em 3 artigos, ela permite desfazimento de contrato por causa da guerra e permite suspensão de eficácia de contrato por causa da guerra. Mas os franceses sempre caminharam para a ideia de imprevisibilidade. Os ingleses, o Reino Unido, os países de common law, partem da ideia da frustração contratual. Ou seja, o contrato não vai atingir o seu objetivo precípio. E nós, me parece, que pela estrutura jurídica brasileira, estamos mais próximos da teoria alemã da base objetiva do negócio, a base de Ertmann, desenvolvida por Larens, porque tem um problema de base objetiva, circunstancial, e subjetiva, que é a percepção que eu tinha das circunstâncias. E o que prevalece no entendimento hoje, inclusive... Olá, meu caro, boa tarde para você também. E o que prevalece hoje no entendimento até do BGB, o Código Civil Alemão, o Bürgerliches Gesetzbuch reformado, é que a base que interessa é a objetiva, e não a percepção que os contratantes tinham da realidade, mas a realidade fática. Então, essa é a distinção do Larens. Fala de novo? Essa é a distinção do Karl Larens, quando ele explica a diferença no aspecto objetivo e subjetivo, sim.
Simon, eu queria levantar uma coisa que eu não sei se pode ajudar um pouco. Desculpa, perdão, continua. É uma ideia de 1 minuto. O Brasil, claro, quando traz a revisão contratual no 317, ele traz por motivos imprevisíveis. Então, repare, ele atrela a revisão a mudanças imprevisíveis. Winscheid, mas, Buna, o Winscheid é mais a pressuposição, né? E o Ertmann e o Winscheid é mais a base do negócio. O Winscheid é a pressuposição. O Winscheid, lá por 1800 e final do século XIX, ele traz justamente os aspectos de pressuposição em contraposição à escola francesa. Detalhe, ele não está dizendo que não vale o que os franceses estão dizendo. Ele traz a nova ótica a partir do pressuposto da razão de ser do contrato. Né? Depois Obermann traz da base, etc., mas Larens faz a distinção que é a parte mais bonita. E nós temos que respeitar a escola alemã, porque eles vão fundo nas questões, né? Eles são profundos, são tecnocratas, mas são profundos. O Buna está falando, Winscheid é a pressuposição, que é prévia. Estamos falando dos três a mesma coisa. Mas eu ia dizer para você, Tusa, que me parece que aqui há um debate, e que é esse que eu tenho que escrever, porque eu prometi escrever 3 artigos sobre a pandemia. Escrevi 3. 2 de contratos, 1 de família. E falei que ia acabar. Mas eu fui provocado pela nossa amiga comum, a professora Paula Forgione, e também por uns amigos, para fazer uma leitura 317 do 478. É um tema que eu estou pesquisando, eu não quero antecipar, mas eu só queria dizer o seguinte para você. Deixa eu retomar meu raciocínio. O que eu queria dizer para você? Se você fizer a leitura do 317... ele permite a revisão contratual por motivos imprevisíveis. Mas o Brasil não trouxe, Tusa, um artigo da densidade da reforma alemã dos anos 2000 com a base pura do negócio para debater. Nós trouxemos uma onerosidade excessiva por motivos imprevisíveis. E daí, eu queria só dizer uma coisa aos amigos e às amigas, que assim, é aquelas coisas que o professor Simão fala há 85 anos, né? Não adianta, num país como o nosso, a gente entender que eu vou aplicar o artigo 478, que cuida de uma resolução por onerosidade excessiva, com eventos imprevisíveis, extraordinários, vantagem extrema. É tanto requisito que o artigo nasceu morto. A gente não aplica aquilo na prática. A doutrina passou 15 anos de código tentando destruir o artigo, flexibilizando a leitura. O Tusa sabe do que eu estou falando. Cada autor tenta excluir um dispositivo. E daí sabe o que acontece, Tusa? Vem a pandemia. Daí vem a pandemia e todo mundo falou assim para mim, Simão, temos que aplicar o 478. Falou, não. Tem que pegar o 478 e jogar no lixo. Que vai ser essa minha conclusão do artigo. Joga no lixo. Porque nós estamos falando de uma coisa muito anterior. Mudou a circunstância. E acabou. Eu dou exemplo, Tusa, que você sabe que eu amo esse exemplo, mas eu não vou dar, para não voltar sempre no mesmo. Do Coronation Cases do Eduardo VII e toda a história do filho da Rainha Vitória, mas senão tu vai começar a falar de monarquia, eu também, daí acabou a live. Mas eu só quero dar um exemplo, que o professor Junqueira traz na obra dele, que é a Catedral de Dresden. Dresden foi uma cidade alemã, que era o berço cultural da Alemanha, a cidade chique da Alemanha, a cidade intelectual da Alemanha, ela foi arrasada. Aliás, um dos erros do Churchill, que eu acho que foi o único erro grande dele na guerra. Ele destruiu Dresden. A Luftwaffe não tinha nem chegado e Dresden foi destruída. A Royal Air Force foi, destruiu e foi embora. Passeou. Não houve um ataque aos ingleses. E a Catedral de Dresden ruiu naquele ataque. E havia um contrato firmado antes da guerra para restauração da porta da catedral. Só que a catedral caiu e a porta não. Então, impossível não era restaurar, porque a porta estava inteira. Só que eu pergunto, vão restaurar uma porta de uma catedral em ruína? É uma mudança de base. Quando eu te contratei, tinha catedral e porta. Agora tem porta e não tem catedral. Agora, o Código Civil, Tusa, desculpe, precisa dizer isso, quando mudou a base dessa magnitude, eu vou dar um exemplo simples. Fechou o shopping. Alguém imaginou, como lojista, que ia ter um shopping fechado por 90 dias, 120 dias? Ninguém. Daí vai no 478. Vantagem extrema para uma das partes. O dono do shopping vai dizer, que vantagem eu tenho? Eu só estou tomando nabo como você. Ah, não. Então, você não invoca o 478, pacta sunt servanda, tem que cumprir o contrato até a morte. Mas e a base objetiva? Isso, o juiz não vai levar isso em consideração? Tanto isso é verdade, Tusa. E agora eu vou lhe devolver a palavra. Que todos os juízes levaram em consideração a base objetiva e todos eles estão submetendo o contrato e ninguém invocou o 478. E ninguém está discutindo
vantagem extrema para uma das partes, evento extraordinário, evento imprevisível. Só estou discutindo o seguinte, o contrato tinha uma base, o shopping estava aberto, o contrato mudou de base, não há mais cliente no shopping, ponto. Agora, será que o direito civil não consegue resolver isso de uma maneira minimamente lógica? Claro que consegue. E a pandemia deu uma prova, Tusa. Eu falava com um amigo como o nosso Paulo Doron, há países na Europa, por exemplo, que a pandemia está sendo tratada como pacta sunt servanda. Não é o caso brasileiro. Mesmo porque, se fosse o caso brasileiro, nós íamos ter uma ruína econômica dos contratantes que não é interessante para nós, brasileiros. Porque se todo um setor ruim, passar na pandemia, quando a gente precisa daquele setor, exemplo, restaurante para almoçar no centro de São Paulo, se todos fecharem, eu vou ficar sem almoço quando acabar a pandemia. Então, eu quero que os restaurantes não fechem. Desculpe, Tusa, eu fui muito longe com a palavra para você fazer suas considerações. Não acho que você foi longe, não. Acho que você falou o que você precisava falar. O 478, na verdade, ele nasce com o intuito de tentar resolver problemas próprios de alguns contratos. Ele faz questão de falar em contratos de execução continuada ou diferida. Ou seja, ele quer abordar a questão do tempo na relação entre o momento da formação e o momento da execução do contrato, porque o tempo poderia destruir essas relações. Então, a rigor, ele cuida de contratos a longo prazo. Ele não está preocupado com a base do negócio como nós estamos fazendo. Eu gosto muito do conceito do Enzo Roppo quando ele vai explicar a questão da revisão dos contratos, que ele diz, na verdade, revisão de um contrato não modifica contrato algum. Como o contrato se faz num certo ambiente e o ambiente contratual mudou, eu estou trazendo aquela relação contratual para o ambiente novo. Não há uma modificação do conceito contratual, apenas uma adaptação das suas novas características. E isso o 478 não faz. Não é o papel dele, não está nele. O 317, para alguns, inclusive, é bom até contar para quem não sabe, muitos interpretaram que o 317 era um artigo exclusivamente para adaptações de variação de moeda, que não poderia adaptar o objeto do contrato, que não poderia alterar, o juiz não poderia, na revisão, modificar objeto, condições, prazos, cláusula penal, nada disso. Apenas adaptar aspectos econômicos. Provavelmente, acredito eu, que quem pensava isso estava atrelado à questão de que o projeto do Código Civil de 2002 é muito antigo, é de 75, e vivíamos a época da hiperinflação. Pode ser que seja esse o problema. Mas, de novo, não vejo nenhuma... o problema. É esse o problema. Não vejo nenhuma aplicabilidade. Agora, quando você fala da coroação de Eduardo VII, eu fico pensando, Simão, me diz uma coisa, será que esta hipótese nós não deveríamos, como apelidos que a gente coloca no direito nas coisas, não deveria ser aquele que nós chamamos o fato do príncipe? Era esta situação que merecia esse nome. Este é o verdadeiro fato, não a questão administrativa. Tusa, aí seria fato do rei, porque ele já tinha morrido na vitória. Ele já não era mais... Já seria coroado. Vamos usar a precisão terminológica histórica. Mas, Tusa, nós temos mais... Mas ele foi coroado. Não, mas espera um pouquinho só. Agora tem que fazer uma correção, Tusa. Ele é rei sem ser coroado. A coroação, ela tem efeitos ex nunc. Ela é declaratória do que já ocorreu. Ele não é rei após a coroação. Então, vamos falar de fato do rei. Fato do monarca. A coroa se transmite, Tusa, pelo princípio da sesina. Um fecha o olho, o outro vira rei ou rainha. É automático, a coroação declara só. Mas só para fazer uma notinha aqui, o Felipe Bonsen está nos assistindo, caríssimo. A coroa, na verdade, é o inventário só. Exato. O Marcelo Birger, o nosso monárquico-anárquico, pode parecer uma contradição, mas no campo jurídico monárquico e no campo afetivo anárquico, tá certo? O Felipe Bonsen é um grande amigo, amanhã temos live, eu e o Felipe vamos também sobre direito aeronáutico e as questões aeronáuticas. Mas, Tusa, só para te dizer uma coisa sobre essas questões todas. Você concorda, então, comigo que o direito brasileiro não poderia ter ficado à margem da teoria da base do negócio por ausência de previsão no Código Civil? Ou seja, o direito civil brasileiro não poderia se fixar no 478 como único dispositivo legal, ou seja, ou é o 478 ou não é nada, e nós tínhamos que partir para a análise estrutural do contrato, que é a mudança da base objetiva com alteração profunda de sinalagma. Alteração
profunda de equilíbrio. Estamos de acordo com esse ponto. E investigando o caso concreto, por mais difícil que isso possa ser, claro. Simão, do ponto de vista econômico, tem muitas situações que às vezes, nos deveriam levar a pensar. No Brasil se reclama muito do preço do veículo. Estou trazendo um exemplo apenas para mostrar o que significa abrir os livros e mostrar suas contas. No Brasil se reclama do preço do veículo, que ele é muito caro. As montadoras dizem, mas ele é muito caro por conta da alta incidência de impostos. Uhum. Ou seja, o mesmo veículo que você compra no México por X, você pode comprar no Brasil por 2,5X, ou às vezes nos Estados Unidos 3,5X, o mesmo carro. E aqui vem com peça de plástico e lá vem com peça de madeira. Então, mas o preço no Brasil é muito caro por conta do elevado custo dos impostos do ICMS e do IPI. Quando o Cefaz, a Secretaria de Fazenda, propuseram, então está bem, as montadoras abrem as contas dos vossos lucros e a gente negocia uma redução tributária. Ninguém abriu. Ninguém. Plano de saúde. Vamos manter os reajustes dos planos com base na sinistralidade que está ocorrendo em cada situação. Pergunta se algum plano de saúde abre suas contas para avaliar a sinistralidade. Ninguém. Se a gente for abrir as contas, tem gente, mesmo em pandemia, ganhando muito dinheiro, e é preciso fazer com que, nessas situações, a meu ver, vai ter casos em que, se apresenta uma situação desse tipo, é necessário verificar as contas para poder atribuir a situação, e no momento em que a parte não quiser abri-las, está sujeito às consequências do ônus da prova. É assim que eu enxergo. Eu gostaria de dizer uma coisa que me deixou muito, até contente, em fazer elogio em causa própria a Vitupério, mas de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz quando eu publiquei aquele artigo de locação, Tusa, sobre shopping center especificamente, em que eu dizia que o lojista tem que continuar a pagar a taxa condominial. Só que no tempo de shopping fechado, é uma taxa condominial aberta, ou seja, as contas são demonstradas. E idem para o chamado fundo de promoções. Tem contas a pagar. Eu não posso falar, você não paga o fundo de promoções, que o shopping reabre, tem promoção do Dia dos Pais, por exemplo, em agosto, então tem que haver uma transparência. Se não houver transparência, o juiz pode dar uma cacetada no contratante, dizer não paga nada ou paga um mínimo. Eu disse isso, publiquei o artigo, 2 dias depois, um grande shopping de São Paulo publicou uma nota aos lojistas que ia conceder voluntariamente uma redução de X% nessa taxa. Por quê? Porque não queria abrir as contas. Porque se ele for a juízo, e não se demandado pelo lojista, o shopping center não abre as contas, o que acontece? O juiz tem que ser rígido. Porque no momento de reequilibrar o contrato, eu tenho que ter números. E se eu não quero apresentar meus números, por qualquer razão que seja, não vem ao caso, não é má fé ou boa fé, eu não posso ter depois vantagens da minha ausência de transparência. Como nós temos para as lives sempre 1 hora, porque passou de 1 hora, não tem mais live, eu te perguntaria uma coisa para te dar suas palavras finais, depois faço as minhas. E o tal do dever de renegociar, que está sendo muito comentado hoje em dia? Você tem alguma leitura sobre isso, Tusa? O tal do dever de renegociar? Eu acho que as duas palavras são uma dicotomia. Porque negociar é ato de vontade e dever não é ato de vontade. Então, não consigo imaginar como possa haver dever como pode ser negócio voluntário e compulsório ao mesmo tempo. Para mim, a locução não existe. O que existe, sem dúvida, é o dever de rever, e se a revisão não for objeto de negociação, ela vai ser levada à apreciação de quem deve julgar oportunamente. A situação está no fato de que, a meu ver, quem não se sujeitar a estas situações espontaneamente, entendendo o problema, poderia sofrer algum tipo, não digo de sanção, mas uma multa, porque esse é o momento que exige o esforço de todos, de maneira conjunta. Mas a respeito da questão do shopping, eu queria te fazer uma perguntinha. Claro. Eu concordo 1000% com o que você está falando, e aí eu te coloco uma questão. Nós estamos de acordo com o fato de que tem que abrir as contas. Então, o mesmo juiz, na mesma situação, recebe 2 demandas de 2 lojistas diferentes. Um é uma daquelas lojas que nós chamamos de lojas âncora.
A loja que, na formatação do shopping, ele deve existir para dar sustentação ao negócio, que são loja de grande magazine, etc. e tal. O McDonald's, por exemplo. McDonald's não porque é franquia, mas não importa. Imagina uma Sears, uma coisa desse tipo, uma mega loja. E a outra é uma loja de um artesão, um pequeno artesão, que pelos seus esforços, conseguiu abrir uma loja no shopping. Os dois, a loja âncora e o pequeno artesão, os dois vão a juízo pedir redução da taxa condominial em virtude da pandemia. O juiz que der decisões diferentes, fere a isonomia? Então, Tusa, eu quando publiquei aquele artigo que você leu, eu pus 4 critérios de revisão. E de revisão para tudo, inclusive para a taxa condominial. E uma delas, Tusa, é a capacidade econômica das partes. Então, me parece que quando eu estou pensando na força de um grande grupo de shopping centers, como o Shopping Iguatemi, que é um grupo brasileiro muito, muito pujante, ou um shopping de interior, sabe aquele shopping familiar, que sou eu com a minha família, que temos um shopping com 15 lojas? E nesse shopping de 15 lojas, eu posso ter um McDonald's, eu posso ter uma Lojas Renner, ou posso ter uma loja âncora, como no Shopping Iguatemi. Eu disse isso no meu artigo, Tusa, e tenho repisado. A capacidade econômica dos contratantes aqui, não para dizer se reequilibrou, desequilibrou ou não o contrato, mas a leitura do histórico contratual é relevante. O caso mais grotesco na minha leitura foi da Via Varejo, que o diretor-presidente declara um lucro fabuloso esse ano e que, de repente, quer renegociar pagamento de aluguel, querendo dar um passa-moleque no princípio pacta sunt servanda. Então, eu acho que você tem também razão. Há necessidade de uma ponderação de capacidades econômicas nesse momento de reequilibrar contrato. O Simão, que tem uma pequena brigadeiria num shopping, como única loja, não pode ser tratado como a Lojas Renner, que eu estou pensando que é uma das monstruosas lojas âncoras em muitos shoppings do Brasil. Aliás, normalmente com espaço físico enorme, né? Porque a loja âncora, ela ocupa ela é próxima a uma saída, normalmente é um lugar movimentado. Então, eu escrevi no artigo e penso isso. E tudo, by the way, para completar o dever de renegociar, eu penso exatamente como você. Aliás, depois, aos amigos que quiserem ouvir um pouco sobre isso, lá no meu canal no YouTube, Professor Simão, tem uma palestra do professor Hans Grigoleit, da Ludwig Maximilian de München, de Munique, em que ele vai dizer exatamente isso. Como é que eu meço um dever e como é que eu meço o inadimplemento desse dever. E, na verdade, meus amigos, eu vou falar como advogado agora e daí nós temos que encerrar. Mas, como advogado, não entre em coações antes de tentar conversar com a parte contrária. Os juízes estão vendo isso com péssimos olhos. E o Tuso tem toda a razão. Não tem como punir a parte que não faz isso. Mas você traz para o seu cliente uma má vontade do juiz, daquelas pessoas que numa pandemia não estão entendendo que é o momento de conversar, que é péssimo para o seu cliente. Não é uma boa estratégia. Tentem ajustar. E, para minha alegria, o mercado locatício, que talvez seja um modelo muito experiente, mercadologicamente falando, porque já é muito testado há muitos séculos, tem se comportado, em regra, muito bem. Tem havido muita conversa entre locadores e locatários e muitos ajustes. A gente não tem ciência disso porque não vai para juízo, claro. Os acordos não chegam em juízo. Agora, e a gente tem só ciência das ações que vão para juízo. Mas o que nós estamos... Ana, eu não concordo em extinguir por falta de interesse. Eu disse isso para o Marquinho. Eu não concordo em extinguir. Eu concordo em suspender, dizendo credor e réu, credor e devedor, autor e réu, façam propostas de revisão, mas não extinguir, tá, Ana? Eu sou contra essa tese. Até aquele projeto que eu ajudei o Marquinho a fazer, o Marco Aurélio Bezerra de Mello, não era para extinguir processo, era para suspender processo. Também sou favorável à mediação como regra. Agora, tudo só para acabar, então, eu queria dizer que foi um prazer conversar com você. São 17h55, a live termina às 6h. E não esqueça, Tusa, ao final, que tem lá uma pergunta. Quer gravar a live no IGTV? Aperta aqui, quer gravar, e depois você vai fazer um pequeno texto. Simão e Tusa conversam sobre locação, tá bom? Mas aí nós vamos produzir prova contra nós mesmos. Vai ficar registrado. Vai ficar um documento para a história de todos os absurdos que a gente fala. E nós não temos medo de firmar posição. Ainda que a manada, ainda que os gnus corram, haverá sempre os gnus que resistem. Que morrem de fome, mas não migram no Serengeti.
O Serengeti é fundamental. Rapidamente, muito rapidamente, aquela moça que mencionou a mediação. Eu acho que nunca houve um momento tão propício para as pessoas aprenderem a ponderar e efetivamente levarem questões dessa natureza técnica para a mediação, do ponto de vista, inclusive, profissional. É o melhor momento que eu já vi para isso. As pessoas estão tomando consciência no ambiente empresarial. Pode ser uma saída absolutamente atual, embora a mediação exista há muito tempo. Simon, foi um grande prazer conversar com você. Foi uma coisa, assim, divertidíssima. Tomara que a gente possa repetir e tentar continuar, na medida do possível, contribuir para o panorama econômico-jurídico que o Brasil tanto necessita agora. Como eu vou fazer o meu afastamento das lives, essa semana e a próxima eu faço as lives, depois eu vou me afastar, daí eu vou só fazer eventos, por exemplo, sobre que o professor Valdir Guizar vai ser homenageado lá em Curitiba, e evidentemente que eu vou para esse evento, vou no sentido virtual, vou estar no evento virtual, porque o professor Guizar é o professor Valdir Guizar, mas como eu vou me afastar desse mundo das lives, o que nós podemos fazer é o que eu tenho feito sextas-feiras à tarde, que são lives culturais, que não são lives nenhuma, é bate-papo. Que você está lendo, filmes que você anda assistindo. E eu posso até fazer uma live com o Tusa, que também tem algum conhecimento histórico, quase nada, raso, mas a gente pode bater um papo sobre história, viu, Tusa? Tem sido lives que os alunos têm gostado, os ouvintes têm gostado muito, os espectadores, tá? Falar um pouco sobre história. Você tem que ler livro. Esse livro chama-se Revoluções. Tá não dá para ver. Mas, viu? Esse livro chama-se Revoluções. Michael Lowy trata de uma coletânea de imagens de todas as guerras europeias do século XX. É duro, mas é extraordinário. Eu vou te emprestar. Vamos falar sobre isso, porque eu agora, na minha sessão Dostoiévski, eu li vários dele, e eu acabei Os Demônios, que é Bitelão, e tô lendo um livro que o Bunazar já tinha me dito. Carol Hauer, beijão para Curitiba, viu? Beijão. Que era o Idiota, e eu estou achando o Idiota um livro que é assim, the book, porque eu estou completamente apaixonado por ele. Mas isso, Gabriel Tusa, é tema para as lives culturais. Um beijão, Tusa, se cuida e nos vemos em breve virtualmente, se Deus quiser. Grave a live, hein? Vai lá, gravar, encerrar e depois gravar. Tchau, tchau a todos. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.